aí morrendo, né, de fome com essa redução do auxílio emergencial. De acordo com a Caixa Econômica Federal, foram 107 milhões de pessoas que pleitearam auxílio emergencial, ou seja, nós temos 107 milhões de pessoas no Brasil dependendo de um auxílio emergencial que está agora em R$ 300 ao mês para comer, para viver, para gastar com moradia, com tudo. E ainda correndo o risco de morrer aí sem um tratamento, né, que possa vir, né, porque por enquanto estão todas ainda em testes, né, Eduardo? E hoje, gente, para vocês, outra notícia, essa também não é boa, o mercado, né, o mercado aumentou as projeções para o ano de inflação e considerando que falta quase nada para terminar o ano, é um aumento bem grande, então aumentou de mais ou menos 2,65% para quase 3%, ou seja, a expectativa aumentou quase 10% em relação ao índice antes de inflação. A expectativa do nível do dólar aumentou também em relação ao que era antes. E lembrando que essa inflação é a média. Então, a população mais pobre, que é o que está sentindo mais na pele esse aumento do arroz, o aumento do feijão, o aumento do óleo de soja, o aumento do tomate, enfim, mais notícias aí para todo o país, mas principalmente para a população mais pobre. Quando é que as pessoas vão acordar, Maria Lúcia? O Chile traz essa notícia boa, a Bolívia também, a Argentina tirou o Macri, que acabou com tudo na Argentina. A gente vai acordar, Maria Lúcia? Claro que vai, Eduardo. É hora de virar o jogo. As pessoas precisam entender como que essa inflação é fabricada no Brasil, com o aumento dos preços administrados, que não são administrados. Né? A política de preço da Petrobras, que faz a gasolina subir como se nós não produzíssemos aqui no Brasil. Essa política errada do Ministério da Agricultura aqui no Brasil, que privilegia o agrobusiness, em vez de priorizar a agricultura familiar, que põe comida na mesa dos brasileiros e brasileiras, e também não cuida dos estoques reguladores, deixa para o mercado, aí, igual agora, aumentar o preço do arroz, da carne, do tomate, etc. E depois dessa política errada, que não controla os preços administrados, não controla o preço de alimentos, aí vem o Banco Central e fala que tem que enxugar a liquidez para controlar a inflação. Isso é política suicida. Estão fabricando outra crise aqui no Brasil, Eduardo, com essa escassez de moeda, deixando as empresas quebrarem sem acesso a crédito. Eu quero chamar aqui a responsabilidade dos senadores para que eles rejeitem o PL 3877, porque esse projeto ele vai manter altas as taxas de juros de mercado. Esse projeto vai legalizar um rombo no orçamento de mais de 200 bilhões por ano, porque essa remuneração dessa sobra de caixa tem um custo e o dinheiro sai do orçamento. Dinheiro, Eduardo, que poderia estar indo para a saúde, para a educação, para a assistência, para minorar a desgraça do povo brasileiro que está aí dependendo de R$300 para sobreviver, não é? Então, é preciso levar a sério essas denúncias dessa política monetária suicida que está sendo praticada pelo Banco Central. Então, eu faço aqui um apelo para que os senadores e senadoras rejeitem esse PL 3877. O senador Rogério Carvalho, do PT, está muito mal assessorado. Ele apresentou esse projeto do PT, hein, do Sergipe. Está muito mal assessorado. Nós nos colocamos à disposição para esclarecê-lo. A senadora Cátia Abreu fez relatório favorável, deixando o Banco Central decidir o juro que vai pagar, ou seja, pode aumentar ainda mais o gasto para remunerar a sobra de caixa dos bancos, Eduardo. É muito grave isso. Então, um país riquíssimo como o Brasil, nós temos que virar esse jogo. O modelo econômico é que está enterrando o nosso país. O jogo que a gente fala é o jogo do modelo econômico. Tem que virar.
Todos nós, aqui no Brasil, quase todo mundo tem conta bancária. Cerca de 40 milhões, esse número diminuiu agora com a bancarização para receber o auxílio emergencial. Menos de 40 milhões de pessoas no Brasil é que não tem conta bancária. Todo o resto tem. Mais de 160 milhões de brasileiros têm conta bancária. Todas as empresas têm conta bancária. Órgãos do governo têm conta bancária. Todo esse dinheiro que está depositado ou aplicado nos bancos forma um volume de dinheiro que está no caixa disponível para ser emprestado, exceto um pedacinho da reserva lá do depósito compulsório que os bancos não podem emprestar. Só o depósito compulsório que os bancos não podem emprestar. Todo o resto, os bancos podem emprestar. No mundo inteiro, os bancos correm atrás, oferecem juro baixinho para emprestar. Porque se eles não emprestarem, o dinheiro vai ficar mofando na gaveta, eles não vão ganhar nada. Aqui no Brasil está tendo o abuso indecente das chamadas operações compromissadas, que é uma operação que o Banco Central aceita o depósito com a desculpa de controlar o volume de moeda em circulação e remunera para os bancos usando o título da dívida pública. Os bancos depositam a sobra de caixa no Banco Central, o Banco Central entrega título da dívida para os bancos, pode durar um dia só essa operação, quantos dias os bancos quiserem, e remunera. O que aconteceu agora durante a pandemia, Eduardo? No dia 23 de março, primeiro dia útil da pandemia, o presidente do Banco Central liberou um pacote de liquidez para os bancos de 1 trilhão e 200 bilhões. Dia 23 de março. Ele fez YouTube, anunciou publicamente o pacote, está em vários jornais. O que significou isso? Qual era a justificativa para esse pacote? Que os bancos tivessem mais liquidez, mais dinheiro disponível. Então, ele diminuiu aquele compulsório para sobrar mais no caixa dos bancos. E várias outras medidas para que os bancos tivessem mais dinheiro para emprestar para as empresas. Só que o que aconteceu? Os bancos não emprestaram. Eles dobraram o juro, eles dificultaram, milhões de empresas quebraram por causa disso. E onde é que ficou essa liquidez? Ficou no caixa dos bancos. Só este ano, o volume das tais compromissadas saltou de 1 trilhão para 1 trilhão e 600 em agosto. É o último dado, porque o dado de setembro só vai ser divulgado no dia 31 de outubro. Em agosto, chegou a 1 trilhão e 600 bilhões. Então, como essa operação usa título da dívida pública para justificar a remuneração aos bancos, o estoque da dívida também está explodindo. E o mercado está... defensores do mercado, aí, operadores de fundos financeiros, estão vindo a público falar que a dívida pública aumentou por causa da pandemia. Mentira, gente! Despesas da pandemia estão sendo pagas com dinheiro que já estava lá na conta única do Tesouro, que estava com 1,5 trilhão praticamente, e agora está com 1 trilhão. Então, a despesa da pandemia foi paga com dinheiro em caixa, uma parte pequena, de pouco mais de 100 bilhões, é que foi emissão de título. A maior parte do crescimento da dívida está justificada com o aumento das compromissadas, porque o Banco Central aumentou a liquidez dos bancos, eles não emprestaram para as empresas, deixaram as empresas quebrar, e o Banco Central, em vez de punir os bancos, premiou, porque agora os bancos estão recebendo remuneração. No início do ano era sobre 1 trilhão, agora em agosto passado, eles passaram a receber sobre 1 trilhão e 600.